Olá, pessoal, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos. Depois de 5 horas, enfim, acabou o depoimento aí do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, do réu Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. E como eu tinha adiantado para você, durante as mais de 5 horas, Lula mentiu. Mentiu, mentiu e mentiu. Em alguns momentos, o Sérgio Moro conseguiu enquadrar ali, colocar o Lula numa sinuca de bico, mostrando claramente que havia documentos, né, que provavam que Lula estava mentindo. Lula desdenhou o apartamento, disse que o triplex do Guarujá era um apartamentinho de nada, já havia citado outras vezes que era tipo Minha Casa Minha Vida, que ele detestou o apartamento, quis desdenhar muito e acabou jogando toda a culpa da negociata, da compra desse apartamento, na verdade não a compra, né, da doação desse apartamento que foi comprado com dinheiro de propina nas costas da morta. Lula culpou Marisa Letícia, a mulher que morreu há poucos meses, de toda a negociação do apartamento e disse mais ou menos o seguinte: se ela comprou, se ela negociou, eu não sei. Eu estive lá uma única vez. Depois, eu acho, disse o Lula, eu tenho a impressão que Marisa Letícia esteve por lá. Aí o Sérgio Moro disse: você tem a impressão ou ela esteve? Falou, não sei, eu tenho a impressão. E aí começou a dar detalhes, que ela esteve com o filho, que foi em agosto. Quer dizer, Lula foi pego na própria mentira, pelo próprio Lula, né? Os trechos dos depoimentos estão sendo divulgados aos poucos. Afinal de contas, foram mais de 5 horas e a Justiça Federal, em geral, divulga, né? Acaba dividindo os depoimentos de meia e meia hora. Então, serão 10 partes de depoimentos aí do ex-presidente Lula. Isso deve continuar sendo divulgado durante a madrugada. Tem expediente, obviamente. Talvez alguns trechos só amanhã. Mas o fato, gente, é que Lula é de uma desfaçatez ímpar. Incrível, incrível. Ele estava muito bem treinado, né? Ele foi treinado pelos advogados, fez trainee durante todos esses últimos dias aí. Hoje ele passou boas horas treinando dentro do Hotel Pestana em Curitiba. Ele dava respostas curtas a todas as perguntas do Sérgio Moro, justamente para não se atropelar nas próprias palavras, né? O Lula, que é um político que tem o discurso, né, a falácia na veia, na ponta da língua, sempre nesse depoimento tentou responder de forma objetiva, sim, não, eu acho, ou quando não eram as respostas muito objetivas, eram muito curtas, justamente para acabar não se atropelando, né? Como é que vai ficar o roteiro aí do ex-presidente Lula? O roteiro é o seguinte: ele saiu, né, da Justiça Federal, passou lá na Praça Santos Andrade, onde a delegada do PT o aguardava, passou o dia lá debaixo de frio, porque tá frio em Curitiba, mais ou menos 7 mil pessoas, um quórum baixíssimo, mesmo aí com o pão com mortadela, com o transporte sendo todo pago por sindicatos, ainda assim as 100 mil pessoas que Stedley esperava, os 100 mil do exército de Stedley, passaram longe de Curitiba, né? Menos de 7 mil pessoas na Praça Santos Andrade, fazendo barulho, levando bandeiras vermelhas, aquela coisa toda. Lula, quando subiu ao palco, né, um palco montado lá, o circo todo montado para Lula, quando ele subiu no picadeiro, o que ele repetiu foi um pouco mais do mesmo, que é a alma mais honesta desse mundo, que nunca mentiu na vida. Foram 5 horas de pura mentira. E é engraçado que a gente olha, né, a face do Lula no depoimento e você consegue ver que ele mente, mesmo sendo ele um mentiroso profissional, porque Lula, com esse tom de psicopatia que ele tem, ele consegue mentir com muita naturalidade, como se fosse verdade. Mas hoje, olho no olho com o Moro, ele se atropelou na própria mentira. Então dá para perceber que ele mente, que ele está desconfortável, ele se mexe o tempo todo na cadeira, né? Ele passa a mão no rosto, bebe água, ajeita o microfone, aquela coisa toda. Então dá para perceber esse desconforto todo aí do ex-presidente, né? E em relação ao que ele disse, gente, disse mais do mesmo. Aquele discurso falacioso. Lula tinha o direito, lamentavelmente a lei brasileira permite isso, tinha o direito de mentir, né? A gente só não pode mentir na justiça, só não pode levantar falso testemunho, só quando é testemunha. Então Lula usou de todo esse direito, né? Mentiu abundantemente, mas em relação ao que Lula disse e as provas que Moro, que a Lava Jato tem, o juiz pôde fazer aí toda essa relação e perceber o quanto Lula estava mentindo. O Lula também não tinha acesso a todas as provas, né? Num determinado momento, o Moro surpreendeu Lula com um documento assinado por Marisa Letícia em 2009, e o Lula pegou aquele documento e disse: mas isso foi pela Marisa Letícia?
Como Marisa Letícia assinou isso? Então, ele foi pego ali, né, com documentos no meio dessa audiência. E claro que vai ter muita coisa ainda pra gente conversar sobre isso. Depois da audiência, depois de passar na Santos Andrade, Lula segue pro Madalosso, onde vai encher o bucho de polenta, no tradicional restaurante italiano em Santa Felicidade. Eu trago para você mais detalhes aí no decorrer das próximas horas, com o depoimento do ex-presidente Lula, o primeiro depoimento olho no olho com o Sérgio Moro, repito, mais de 5 horas de mentira, em que o Ministério Público e Moro puderam aí, aos poucos, né, comprovar o quanto Lula é canalha, mentiroso e bandido. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e volto já. Tchau.